Olá, estamos iniciando mais um Destaque, uma produção da FGF TV, veiculada pelo canal 14 da Multiplay. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Abraão Freires Saraiva Júnior. Seja bem-vindo, Abraão. Olá, Tayana. Olá, telespectadores do programa Destaque, do canal 14 da TV Multiplay. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Pronto, o Abraão ele é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, também em Engenharia de Produção. É professor e diretor do Centro de Tecnologia da UFC, coordena o curso de Engenharia de Produção e o Centro de Empreendedorismo da mesma universidade. Abraão, nosso programa, ele está sempre recebendo pessoas que se destacam, né, nas suas áreas profissionais, e a gente sabe que você tem uma longa trajetória na área de engenharia de produção e também tem uma ampla visão como empreendedor, né, na área de economia. Então, conta inicialmente para a gente como é que surgiu o teu interesse por essa área profissional. Então, desde criança, eu sempre sonhei em ser engenheiro, porque eu gostava de... Meu pai me dava um carrinho, eu desmontava o motor e fazia um barquinho. Minha mãe me dava um Lego, eu construía coisas e destruía coisas. Então, sempre gostei de engenhar, né? Então, eu fui com essa ideia desde criança. E quando eu cheguei no ensino médio, eu fiquei em dúvida qual engenharia cursar, qual engenharia fazer. E eu estudava no Colégio Farias Brito, né, ali no Central, e teve um dia que foram os encontros dos coordenadores das engenharias da UFC, né, dos coordenadores dos cursos de engenharia. O único que foi de engenharia de produção. Então, para falar a verdade, eu nem conhecia esse curso ainda. Isso era ano de 2001, por aí. Então, quando eu vi a fala do professor Fernando Nunes, que é o coordenador, né, de então, e eu me interessei pela área. Então, eu comecei a estudar. Na verdade, eu estava em dúvida entre produção, mecânica e civil. Eu comecei a estudar, né, mais engenharia de produção, li muito guia das profissões, né, procurei ver entrevistas de profissionais, conhecer a área. E eu vi que as características do engenheiro de produção, falando um pouquinho mais da área específica, envolve, por exemplo, visão sistêmica, trabalho em equipe, né? É uma área de engenharia que tem os conhecimentos de matemática, física, né? Desenvolve capacidade analítica, capacidade de análise estatísticas, mas também tem uma área de formação mais gerencial. Então, eu, como minha base, por exemplo, na área esportiva, eu sempre gostei muito de jogar futebol, participava da seleção de futsal. E eu lembro que eu sempre gostei de exercitar essa liderança, capitão do time, esse tipo de coisa. E eu me vi na engenharia de produção. Né? Então, meus pais não conheciam, né? Não tinha nem tenho ninguém da família que fez, eu faço engenharia de produção, mas foi um amor à primeira vista. Então, eu fiz o vestibular na época e passei na Universidade Federal do Ceará. Inclusive, eu passei também em engenharia mecatrônica, no antigo Cefet, né? Sim. Hoje o IFCE. Mas, assim, eu fiquei um semestre lá em 2003 e fiquei na produção. Eu tive que escolher ou um ou outro, porque senão eu não conseguiria fazer um curso bem feito, porque a engenharia é muito exigente do ponto de vista da carga horária de estudo. Então, eu optei pela engenharia de produção porque foi a área que eu me apaixonei realmente. Sim, aí depois você seguiu pelo mestrado, foi escolhendo a área acadêmica, né? Isso, então, foi outra decisão. Eu sempre gostei, ainda gosto do mundo empresarial. Eu gosto muito, acho interessante, né, a formação de organizações, o crescimento de organizações, a disciplina, né, a questão de esperar expectativas, trabalhar por excelência, qualidade. Eu sempre gostei dessa parte. Sim. Então, eu comecei minha trajetória. Minha primeira atividade acadêmica, vamos dizer assim, foi no centro acadêmico, da engenharia de produção. Em seguida, eu entrei na empresa Júnior, isso era 2015, entrei na empresa Júnior, que é um grupo, é um movimento de estudantes, né, como se os estudantes fazem consultorias em empresas, né, consultorias com baixo custo para as empresas, mas ao mesmo tempo com a qualidade, porque usa conhecimentos da engenharia. Então, em 2005 eu entrei na empresa Júnior e também entrei no estágio numa empresa grande indústria do estado do Ceará, que é a Esmaltec. Sim. E eu me apaixonei ainda mais por esse mundo empresarial. E aí, nesse entretempo, em 2005, nós fizemos um projeto grande de consultoria no Hospital Regional Unimed. Né? Então, imagina eu estava com uns 21 anos, tinha que dar treinamento para enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, até engenheiros. Então, eu, um aluno de engenharia, dando treinamento para engenheiro. Vamos dizer assim, negociar um contrato com o presidente da Unimed. É interessante porque dentro da graduação tu já se preparava para... Com certeza, muito né? mesmo. E, então é a ideia de viver a universidade, né? E tem muitas coisas que já dentro da universidade você se prepara para o mercado.
Então, nesses treinamentos, né, muito nervoso, lembro que eu ficava vermelho, mas tinha que dar conta do resultado, porque a gente estava sendo pago, mesmo sendo um pouquinho, mas era profissional. Com certeza. Então, eu tive um feedback muito positivo das pessoas, elas dizendo que você tem um talento, você sabe passar bem o conteúdo, a famosa didática, né? Então, vamos dizer assim, cada vez mais carente pelos professores. Né? Eu vejo que há uma necessidade muito grande de professores de desenvolver didática. E as pessoas falavam que eu tinha um talento. Eu, poxa, legal. E aí, em 2006, eu virei presidente da empresa Júnior, então outros projetos ainda maiores, né, como a Teixe Bezerra de Menezes, nós também fizemos um trabalho lá de implantação de um programa 5S, que é uma ferramenta na área de qualidade. E aí, também em 2006, nós fundamos o grupo de engenharia econômica. Eu falo nós porque existia um professor coordenador, que é o professor Maxwell Veras Rodrigues, ele ainda é o coordenador. Na época eu fui o primeiro bolsista dele. Então lá era a ideia de a gente fazer alguns serviços nas empresas, nessa área de engenharia econômica, gestão de custos, formação de preço. E dos trabalhos a gente gerava artigos, né? Escrever artigos. Sim. Então, uma outra área. Então, a docência, vamos dizer assim, no ensino superior, não envolve só o ensino, né? A atividade de um professor universitário, envolve também a questão da pesquisa e também a extensão. Então, meio que na própria faculdade já fui preparado para isso. E aí eu me interessei bastante, né, por esse mundo acadêmico, né, de escrever artigos para congressos. Fui apresentar no Rio, em Curitiba. Nós desenvolvemos capítulos de livro, por exemplo, na época. Desenvolvemos também artigos para revistas, né, científicas, que é algo mais complicado. Mas a gente conseguiu isso tudo como aluno de graduação. E aí chegou no último ano da faculdade, era 2007, né, e eu gostaria muito de conciliar essa carreira de professor, pesquisador, né, escritor, com a carreira de consultor. Aí eu pensei, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, o meio é fazer um mestrado e um doutorado. Sim. Então, o mestrado e o doutorado, muitas vezes falar que o meu objetivo é fazer, não, isso é um meio. É um meio para você chegar onde você quer. Então, eu me inscrevi em 4 processos seletivos na USP, na Escola Politécnica da USP. Lá tinha um professor que trabalhava na minha área, que é o professor Reinaldo Pacheco da Costa, que tive a felicidade de tê-lo como meu orientador de mestrado e doutorado. Também eu submeti para USP de São Carlos, tem a Escola de Engenharia, então, lá na Engenharia de Produção e na Engenharia Mecânica. E também eu apliquei minha inscrição para a Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiquei muito nervoso, será que eu vou passar? Não vou. Nunca ninguém tinha ido lá para São Paulo, por exemplo, capital, né, da produção. E, né, agradecendo a Deus, a minha família, os meus professores, eu consegui passar, né, e passei nos 4 programas e acabei escolhendo ir para São Paulo, capital. E eu cheguei lá em 2008 para começar o mestrado, que é uma longa jornada. Sem dúvidas. Então, assim, chegando lá, para você entrar lá no mestrado, existem vários grupos de pesquisa, né? Grupo de operações e logística, grupo de tecnologia e trabalho, grupo de economia da produção e engenharia financeira, que é o EPF. Então, esse foi o grupo que eu quis entrar, grupo de pesquisa. Então, por exemplo, os autores que eu lia na época de graduação aqui em Fortaleza, lá eu tive a oportunidade de conversar com eles, de escrever artigos com eles, de participar de debates com eles, de assistir aula com eles. Então, assim, é meio que vivendo um sonho, né? Que a USP, eu tenho muito orgulho de ter estudado lá, porque é um mundo, é uma faculdade que não deixa a desejar para outra universidade do mundo. Nós temos aqui no Ceará, a própria UFC é a maior do Norte e Nordeste, né? Eu me orgulho muito também, a 10ª. E a USP é a primeira do país, né? Então, eu tive essa oportunidade, muito trabalho. Por exemplo, lá, dificilmente nas disciplinas você vai ler um texto em português. Começa logo daí. Sempre a discussão... Realmente exige, né, do aluno. As aulas ainda não são em inglês, tem algumas iniciativas, mas a leitura é em inglês. Entendo. Então, e lá, assim, foi um desafio enorme, porque as disciplinas tem alunos de mestrado e doutorado junto. Então, um cara como eu, em 2008, estava começando o mestrado, sentado ao lado de um aluno já com mestrado até concluído e já no doutorado. E o professor levava o sarrafo, digamos assim, pelo nível dos alunos, dos doutorandos, né? Então a gente tinha que ralar muito mesmo para poder passar nas disciplinas, né, e aprender realmente. Entendo. Durante a sua trajetória também você teve experiência, acho que profissional, né, e atualmente também, num laboratório que chama de Estudos Avançados de Engenharia Econômico-Financeira, né? Diz pra gente, para quem está assistindo, o que é a engenharia financeira. Pronto. Eu vou avançar um pouquinho na minha timeline e vou chegar lá. Certo. Então, terminei meu mestrado em 2010, né? Comecei o doutorado em 2010 ainda, então eu terminei o mestrado dia 25 de fevereiro, no dia 2 de março já estava começando o doutorado, né? E no meio do ano de
2010, eu tive a honra de ser contratado como professor da PUC, São Paulo, né, que é uma grande universidade particular, não só do Brasil, mas como do mundo. E lá, as disciplinas que eu ministrava era parte de finanças, gestão de custos, então já estou dando algumas pistas. Terminando 2010, eu prestei um concurso para trabalhar no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Semiárido, e eu vim para o Rio Grande do Norte, né? Aí você está perguntando, e o seu doutorado? Então, foi um acordo que eu fiz com o meu orientador, né? Eu pedi autorização para ele, na verdade, professor, o senhor permite que eu vá para o Nordeste? Já tinha feito todas as disciplinas e continuo escrevendo, então ele permitiu e eu fiquei vindo para São Paulo, 15 dias eu viajava lá. Né? Então a gente teve uma produção muito intensa, eu e meu orientador, nós publicamos em revistas nacionais, congressos internacionais, eu tive a oportunidade de apresentar trabalhos no Canadá, nos Estados Unidos, tudo em trabalho em parceria com ele. Escrevemos um livro, né, que é o Preços, Orçamentos e Custos Industriais, que foi publicado pela maior editora científica do mundo, que é o Sevier. Então, ele só permitiu isso porque eu dei resultado. Né? Sim, Primeiro, ele sempre eu percebo isso dele. E aí, vindo para cá, para cá eu falo para o Rio Grande do Norte, né, voltando para o Nordeste, então eu tive a honra de cuidar da área a grande área que se chama de engenharia econômica, porque na engenharia de produção tem 10 grandes áreas. Uma delas é a engenharia econômica, que envolve as finanças, gestão de custos, preços. Então, agora respondendo a tua pergunta especificamente, o que ela trata? Então, por exemplo, eu estou querendo montar uma nova fábrica lá no complexo industrial e portuário do PECEM. Certo. Eu tenho que saber se é viável tecnicamente e saber se é viável do ponto de vista econômico-financeiro, se vai dar retorno, se vai ser sustentável, se vai respeitar o meio ambiente, se vai propor um ambiente de trabalho adequado, né, vai respeitar a cultura da comunidade, né, daquele local no qual a empresa vai ser instalada, mas tem que ter a sustentabilidade econômica. Sim. Então, eu lido muito com essa parte de sustentabilidade econômica, digamos assim, que é fazer cálculos para entender a viabilidade do negócio. Isso é um primeiro ponto. 2, um negócio já montado, já em operação. Então, por exemplo, eu analisar se os produtos daquela empresa estão dando resultado positivo, está dando lucratividade ou margem, existem vários termos. Então, eu tenho que analisar os custos da empresa, eu tenho que entrar nos processos, eu tenho que confrontar essa estrutura de custos e também as despesas com o preço, com os preços dos produtos. Então, existe esse trabalho também nessa área de gestão de custos, podemos dizer assim. Um é mais para projetos, né, pensando no futuro, e outro você pode olhar o passado da empresa, coletar dados e através de análise, vamos dizer assim, fundamentar estruturações e cálculos para tomar de decisão para o futuro da empresa. Então, esse é o que a engenharia econômica faz, né, ou a engenharia financeira, tem algumas confusões de nomenclatura. E lá eu montei um laboratório, né, lá na Universidade Federal do Semiárido, para tratar esse assunto. Então, nós tínhamos computadores, nós simulávamos alguns cenários, íamos às empresas e modelávamos essas empresas a partir de softwares, porque no livro que a gente publicou acompanha um software, um sistema de gestão de custos e preços. Então, nós usávamos essa estrutura para os alunos aplicarem, né, junto às empresas e discutindo lá na universidade. Sim, entendo. É interessante porque a gente percebe como as engenharias elas se complementam, né? De fato, por exemplo, eu não tinha ouvido, eu acredito que muitas pessoas também não imaginavam essa engenharia financeira, engenharia econômica, talvez um pouco, né? Mas como uma coisa está muito ligada à outra, né? Com certeza. E só para você entender, eu vou dar uma adiantada grande na minha timeline aqui. Hoje eu sou professor de engenharia econômica na Universidade Federal do Ceará e eu ministro aula nessa área, né? Economia também, economia para engenharia. Então, dou aula para o pessoal da produção, o pessoal da engenharia civil, da engenharia elétrica, engenharia ambiental, mecânica, metalúrgica, química. Tudo interligado, né? Todos então interligados, porque a questão de você projetar operações e empreendimentos com a visão holística e buscando a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, todo profissional tem que ter essa noção de engenharia econômica, vamos dizer assim. E a gente, saindo do campo profissional e indo para o pessoal, a base da engenharia econômica é a matemática financeira. A gente vê isso também na faculdade. E a matemática financeira é a base das finanças pessoais. Então, hoje a gente vê um país endividado, tanto do ponto de vista das instituições como das pessoas, e eu sempre falo que uma das causas fundamentais desse fenômeno é a falta de instrução no que diz respeito à matemática financeira, nas finanças pessoais, que era para ser trabalhado desde de criança. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar isso com os alunos, lá na faculdade. Então, você vê como essa grande área eu gosto de chamar de modelagem econômico-financeira, né, que é um nome mais amplo. Ela envolve tanto aspectos profissionais, institucionais, empresariais, como pessoais também. Por isso que eu vou te responder uma pergunta que você vai fazer. Por que você escolheu? Por isso, porque é apaixonante. Né?
Entendo. Você falou do Centro de Empreendedorismo, né, que você coordena na UFC. Como é que o aluno chega? Assim, quais são as expectativas dele? E fala para a gente também o teu ponto de vista de por que é importante trabalhar, apesar de que você já começou a citar um pouco, né? Mas por que na vida acadêmica é bom que o aluno também participe de uma empresa júnior? Porque eu imagino que alunos de diversas áreas devem procurar, né? Então, assim, fala um pouco para a gente disso, porque o empreendedorismo é importante também na vida estudantil, durante a formação acadêmica, e quais são as expectativas dos alunos que chegam. Pronto, eu tive a honra de palestrar, de participar de uma mesa redonda na 10ª Bienal da Uni, que aconteceu aqui em Fortaleza. E o tema foi justamente esse. Então, assim, eu posso falar tranquilamente porque eu fui transformado pelo movimento de empreendedorismo universitário, através das empresas juniores. Eu fui transformado. Né? Assim, onde eu chego, eu falo que os principais valores que eu aprendi, né, do ponto de vista profissional, eu aprendi quando eu vivenciei esses 3 anos na empresa júnior, foi 2005, 2006 e 2007. Isso eu levei para o resto da minha vida, a ideia de você superar a expectativa, de saber trabalhar com pessoas com ideias diferentes, lidar com gente, né, falando de forma simples. Sim. É você pensar num todo, né, pensar em como conciliar objetivos coletivos com objetivos individuais, né, que eu vejo que isso falta muito no nosso país, de maneira Sem geral. dúvidas, Eu só aprendi lá. E aí, isso tudo, já avançando um pouquinho mais na timeline, quando eu voltei aqui para a UFC, eu voltei aqui em 2014 como professor. E toda primeira aula, eu pergunto, meus alunos, os alunos ficam meio assustados, assim, mas eles gostam depois. O que é que vocês querem fazer daqui a 5, 10 anos? Como assim, professor? Eu queria só Estamos passar na sua chegando. disciplina. Como é que você está pensando? Não, pense Sim. lá, que isso aqui é um meio, tem que ver o seu fim. Fim entre assim, fim é o que ele imagina, pelo menos. É claro Sim. que a vida vai mostrando outras oportunidades, você vai mudando, mas você tem que ter um norte, Tem que pelo ter, menos. com certeza, o que está almejando, né? Sempre eu perguntava, quem quer ir para de concurso, ou quer carreira executiva em empresa, ou quer seguir a carreira de pesquisador, né, professor, quem quer, por exemplo, ser empreendedor, ter o próprio negócio. Então, normalmente, aí, 40%, 50% dos alunos levantavam a mão na questão do empreendedorismo. Eu perguntava, chegando na UFC e volto depois de 6 anos, longe, né, agora como profissional, e já entendendo como funcionava a instituição. E aqui, o que é que vocês têm de atividades, né, ofertadas pela universidade, pelo Centro de Tecnologia, no caso, para fomentar o empreendedorismo? E eles falavam que só tem as empresas juniores, que são muito legais, mas elas ainda são, digamos assim, muito ilhadas nos cursos. Cada empresa júnior tem a produção tem, a civil tem outra, a mecânica, a elétrica e por aí vai. Então, um grupo de alunos, de egressos, né, até o Rodrigo Parente, que ele trabalhou foi para os Estados Unidos, depois trabalhou na FIEC um tempo, o então diretor da EF, professor Barros Neto, o atual diretor, professor Carlos Almeida, do Centro de Tecnologia, e entre outras pessoas, nós nos reunimos e pensamos como a gente pode fomentar o empreendedorismo de forma mais ampla e agregando, vamos dizer assim, múltiplas áreas do conhecimento. Sim. Então, nós começamos a estudar, pesquisar, e nós chegamos a um modelo chamado Centro de Empreendedorismo, que saiu uma pesquisa do SEBRAE, né, no início de 2014, relativa a 2013. A gente teve acesso a essa pesquisa e falava do centro de empreendedorismo que existiam no Brasil e no mundo. Então, o mais famoso que a gente pode dizer é o que existe lá em Stanford, já lá de, vamos dizer assim, emergiram o Google, Yahoo, entre outras grandes corporações. Então, nós chegamos à conclusão que precisaríamos criar um centro de empreendedorismo. Agora, como? E aí a gente foi entender a instituição, né, os processos, a burocracia da instituição, para entendermos que a melhor forma seria, naquele momento, um programa de extensão. Então, nós reunimos professores, alunos e formalizamos um programa de extensão chamado Centro de Empreendedorismo. Nós aprovamos, foi dia 12 de dezembro de 2014, e iniciamos as operações em 2015, planejando. Eu confesso para você que eu estava muito angustiado. Em que sentido? Porque a gente já ia começar trabalhando no CT, que eram na época 14 cursos, hoje são 13. E nós temos 5 mil alunos. Então, você imagina o que é trabalhar 5 mil alunos com áreas distintas. Eu sempre acostumado a trabalhar muito mais com engenharia de produção e agora tendo que lidar com todas essas áreas. Mas fato é que uma coisa que a gente não previu, vamos dizer assim, de forma direta, mas a crise de 2015, que infelizmente levou ao desemprego, trouxe essa palavra empreendedorismo à tona. Sim. Então, por exemplo, você vai olhar os dados de 2016, houve um recorde histórico de abertura de novos negócios. Aí você pode ver, foi bom, foi ruim? No caso desse recorde, foi um fenômeno ruim. Por quê? Porque foram novos empreendimentos nascidos por necessidade, não por oportunidade, que é o que a gente trabalha.
A gente trabalha muito forte lá no Centro Empreendedor essa questão de oportunidade, de inovar, de ser sustentável. Não é aquele empreendedorismo só para sobreviver. Acho que não é esse o nosso, não é o nosso. Inclusive, isso era uma das perguntas que eu ia te fazer, porque a gente realmente, em tempos de crise, é algo que a gente viu acontecer muito. Inclusive a questão do comércio online mesmo, Sim, dessas sim. vendas, né? E a gente vê que muitas empresas até têm dado bem certo, né? Porque acho que os custos são menores da venda online, né? Pois é, então foi um fenômeno. Então lá no Centro de Empreendedorismo, nós trabalhamos com competências multidisciplinares e trazemos, não é o professor Abrão que vai falar sobre empreendedorismo, eu falo algumas coisas, né? Entendo. Eu procuro trazer pessoas de fora, então empreendedores que já entraram no mercado digital, eletrônico, que desenvolveram um aplicativo. Então, por exemplo, o aluno da engenharia mecânica conversar com o aluno da computação e o aluno do design para tentar conceberem junto um novo negócio, pode ser na área digital, que é algo que está muito em voga, crescendo muito, tá certo? Então, a gente trabalha com essa questão multidisciplinar. E aí, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque eu tenho a oportunidade hoje, por exemplo, eu tenho um bolsista da engenharia civil, já tive da arquitetura, da mecânica, da produção, da química, da elétrica. É uma riqueza, né? É uma Muito riqueza. grande. A gente fez lá no Centro de Empreendedorismo, o principal produto da gente é o que a gente chama de ciclo de formação, empreendedorismo inovador. Então, ano passado, ao longo de um ano, aos sábados, de forma quinzenal, nós trazíamos empreendedores, né, especialistas, para fazer workshops dinâmicos e até debates com os alunos no que tange a formação de competências empreendedoras e a modelagem de negócio. Ok, eu tenho uma ideia, sempre a gente fala que ideia não vale nada, vamos tentar testar. Então, modelar, existem ferramentas para você modelar, fazer um protótipo e testar no mercado. Pode ser um protótipo digital, um protótipo físico. E aí, nesse cenário de formação, os alunos, no final, são, vamos dizer assim, levados a criar um negócio e apresentar para a banca de investidores. Se o negócio for bom mesmo, eles podem até receber aporte. E para você ter uma ideia como a coisa cresceu, em 2015 foi aluno somente do Centro de Tecnologia, mas em 2016, na segunda edição do ciclo de formação, o líder da equipe campeã foi um aluno da Geologia. Foi mesmo. E o prêmio foi participar de um Startup Weekend, que é uma das maiores competições de empreendedorismo do mundo, e foi aqui organizado uma edição em Fortaleza, e lá ele também foi em primeiro lugar. Então hoje a gente tem assim um orgulho, a gente não esperava, a gente tem um orgulho de dizer que o Centro de Empreendedorismo é da Universidade Federal do Ceará e é aberto à comunidade. Nós temos atividades abertas à comunidade, tanto os estudantes como potenciais empreendedores, que a ideia é integrar mesmo. A universidade tem o papel social e econômico de abrir suas portas para interagir com a comunidade. Isso é muito bom. E para você ter ideia de tanta projeção, esse Centro de Empreendedorismo, que o que a gente imaginava de dar entrevista, de apresentar, 3 anos, aconteceu tudo no primeiro e no segundo ano. Né? Pessoalmente, para mim, eu fui convidado para ser diretor adjunto do Centro de Tecnologia, né? O diretor é o professor Carlos Almi, e nesse entretempo também eu virei vice-coordenador do curso de área de produção, né? Que acabei nem te falando. Sim. Então, assim, de certa forma, todos saíram ganhando. Eu saí ganhando, pessoalmente, a Universidade saiu ganhando, a sociedade saiu ganhando, os alunos que trabalham, a gente é muito sério, a gente imprime uma estrutura empresarial lá dentro. Sim. A gente Isso é ótimo, né? A gente respeita todos os princípios da administração pública, tudo isso. A gente também tem uma questão de espírito de dono. Aqui você é dono, você não é um empregado. Aqui você não é só um bolsista ou um aluno voluntário, você é dono. Então lá a decisão a gente toma colegiado. Então se o aluno tiver uma opinião melhor que a minha, vai vencer a opinião dele. Sempre Isso é assim. ótimo. E é o legal que eles estão se formando de uma forma que as empresas, né, do mercado estão vendo e vão lá captar os alunos. E por quê? Eles têm a visão de como trabalhar em equipe, em gestão, e tem essa visão de negócio também. E essa visão social. A gente trabalha lá não somente empreendedorismo de novos negócios, a gente deixa muito claro que a gente tem que trabalhar empreendedorismo social, que é aquela pergunta entre salvar o mundo, melhorar o mundo e ganhar dinheiro. Ficam os dois. A gente trabalha muito isso, né, de uma visão bem sistêmica. Abraão, para os alunos que passam por isso, né, todo esse processo, para as pessoas que têm interesse de ir para a área empreendedora, quais são as dicas que tu pode dar para essas pessoas? Então, primeira coisa é se capacitar muito, né? Felizmente, com essa crise, eu vejo, pelo menos de 2014 para cá, que o estado do Ceará deu uma despertada muito grande. O ecossistema de empreendedorismo inovador aqui do estado está muito mais integrado, as pessoas se conhecem. Né? Eu tive a honra de participar da fundação da Rede Empreender Ceará, que foi uma iniciativa lá do Núcleo de Economia e Estratégia da Federação das Indústrias. Então, a ideia lá era integrar os vários atores que, de alguma forma, poderiam contribuir com o empreendedorismo no estado. Então, as universidades, faculdades, né? As principais,
órgãos de governo, então Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal, Estadual, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Educação, Associação de Jovens Empresários, Endeavor, que é uma instituição internacional de fomento de apoio ao empreendedorismo, Sebrae, né, vamos dizer assim, FEGES, Federação das Empresas Juniores. Então, várias instituições que antes trabalhavam, tinha alguma integração, mas não de forma, vamos dizer assim, mais intensa. Então, nós acabamos nos reunindo. Então, hoje nós nos interagimos diariamente. Foram criadas outras redes, rede de sustentabilidade, rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação, todo com esse contexto de integrar os atores. Então, nós temos colhido alguns bons resultados. Eu posso dar um exemplo, que é o programa chamado Inovativa Brasil, que é o Ministério da Indústria, Serviço e Comércio Exterior, o MDIC. E esse programa é o maior programa de aceleração de startups, né, que é esses novos empreendimentos inovadores do Brasil. E ano a ano, de 2014, 15, 16, a gente vem batido recorde de inscrições de pessoas que chegaram na final. Eu tive a honra foi dezembro do ano passado, de ser convidado para ser mentor, né, jurado e até facilitador de workshops, né, para empreendedores do Brasil inteiro, e eu tive a honra de ver vários cearenses lá, né, empreendendo e, vamos dizer assim, disputando no mesmo nível com empreendedores de outros estados, que inclusive tem até uma condição socioeconômica mais favorável que a nossa. Então isso é um orgulho. Então eu vejo que está tendo um movimento, está tendo uma integração muito grande, até do governo, da academia, do setor industrial. A gente está num momento, vamos dizer assim, político importante, não por favorecimento A ou B, porque aquela questão, na crise, ou a gente se une, sem dúvida, para fazer mais com menos, ou então todo mundo vai quebrar. Então essa lição chegou a gente, eu vejo que a gente está mais unido. Tem as diferenças, né, de ideologia, tudo isso é natural, normal, mas eu vejo que no fundo há uma grande união para fazer o Ceará ser um estado mais inovador, né, um estado que favorece o empreendedorismo. Temos aí o complexo portuário do Pecém, temos uma zona de exportação, foi lançado esta semana o polo industrial químico lá de Guaiúba. Então, assim, nós temos alguns movimentos de incentivo ao empreendedorismo, a formação de uma massa empresarial mais forte no Ceará. Isso é muito bom, porque de alguma forma dá uma esperança aqui para os nossos estudantes que estão inseguros, né? No fundo eles estão, porque na minha época eu fui um privilegiado. Quando eu me formei em 2007, 2008, o Brasil estava no seu ápice, né? Crescimento estava no de PIB. momento melhor. Então, eu meio que podia escolher o que fazer. Hoje não está bem assim. Mas, como eu sempre falo, para os melhores nunca vão faltar oportunidades. E os melhores não é somente aqueles que têm as melhores notas. Isso aí para mim é meio que obrigação, né? Nenhum a mais. Né? Sim. Né? Tirar nota boa, não ficar de recuperação, para mim isso é básico. Desde maternal, meu pai me ensinou a ser assim. Até meu doutorado eu fui assim. Mas, além disso, você tem que formar competências. E um profissional competente é aquele que tem conhecimentos, né? Que são os conhecimentos técnicos, né? Envolve o aprendizado das disciplinas, por exemplo. Habilidades, então envolve habilidade com línguas, com softwares, habilidade de manipulação de instrumentos, no caso do médico. Mas tudo isso não vai valer muita coisa se você não tiver atitude. É desenvolver atitudes, né, aí que o empreendedorismo assim, me deixa apaixonado, porque a gente trabalha com desenvolvimento de competências e atitudes empreendedoras, que não é só para quem quer montar um novo negócio, mas para aqueles também que vão trabalhar em organizações, chamam até o intraempreendedorismo, algumas pessoas gostam desse termo, outros não. Eu particularmente gosto, que é a ideia de você ter um espírito de dono, fazer sempre o melhor, tentar agradar, superar expectativas, né, de forma proativa, trabalhando com pessoas de várias equipes, mas dentro de organizações estabelecidas. Então, por isso que quem participa desse tipo de coisa é muito importante. E para participar, vá atrás da FIEC, Sebrae, entra na nossa fanpage do Centro de Empreendedorismo no Facebook. Então, tem várias oportunidades. Cabe o aluno ter atitude, né? E ir lá atrás. Coisas não faltam. Tem muito material interessante na internet, cursos online no YouTube. Então, vale a pena. Tem muita coisa. Só falta mesmo a vontade de querer aprender. E, no que tange ao Centro de Empreendedorismo, nós estamos com as portas abertas. Se a gente pode ajudar, a gente vai ajudar com certeza. Tá, ok. Abraão, nós estamos encerrando, então, mais destaque. A gente agradece a tua participação, todas as dicas que você trouxe para a gente, né, que deu para aqueles que estão nos assistindo. E a gente quer aproveitar essa ocasião que a gente está falando desse tema para convidar você para vir participar da Semana do Empreendedorismo de 28 a 31 de março, aqui na Faculdade Grande Fortaleza. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente através do telefone que está aparecendo aí na sua tela. Tá? Muito obrigada, mais uma vez. Agradeço fortemente pela oportunidade, né, e deixo uma mensagem final aos nossos jovens, né, que estão assistindo a este programa, que acreditem no nosso país, acreditem no nosso estado. Nós passamos
recentemente estamos passando pela maior crise econômica da nossa história, mas não esmoreçam, né? Empreendam, ousem, estudem, se esforcem, porque é nessas crises que as grandes oportunidades surgem. Então aproveite-as, né? Com muito esforço, união, e eu tenho certeza que vocês se conectando com as pessoas certas e lendo as matérias certas, acessando os conteúdos corretos, vocês com certeza terão um futuro brilhante, que é o que nós todos queremos como cearenses, como brasileiros, pode ter certeza. E é isso, o destaque fica por aqui. Continue conosco no canal 14 da Multiplay e até a próxima.